Todos ficamos muito chocados com os escândalos dentro de uma comunidade cristã, não é verdade? Dentro de uma igreja que prega santidade, valores morais, éticos, e de repente se descobre o pecado daquela pessoa, daquele líder religioso, daquele pastor que falhou em sua santidade para com Deus, daquela irmã tão dedicada, daquele cantor, daquela cantora, daquele pregador tão entusiasta e que caiu em pecado. E a lista das causas de um escândalo entre nós é interminável. Sim, isso tudo é muito triste. O pecado nos choca, confronta, entristece, abate, revolta e até enfraquece a fé de alguns. E nessas horas, o senso de justiça de muitos leva a querer sangue, exigir punição dos culpados, dos pecadores, dos hereges, dos sem-vergonhas. Vocês não podiam ter pecado, pecaram, queremos justiça. Bem, Deus é santo e não tem parte com o pecado. Essa é uma grande verdade. Mas Deus também é gracioso, a sua misericórdia dura para sempre. Ainda bem, senão o meu caso, talvez o seu caso, seria sem esperança. Como eu disse, Deus é misericordioso, seu prazer é erguer, levantar os caídos, salvar o perdido, mas o ser humano é muito diferente disso. Sem querer generalizar, mas um bom número de pessoas adoram comentar um escândalo quando este acontece. Bem, o objetivo dessa reflexão é levá-lo a pensar sobre como exatamente devemos proceder quando explode um escândalo no meio cristão. O que fazer quando você fica sabendo de algum escândalo na sua igreja, acerca de um membro, de um líder? Bem, em primeiro lugar, não tenha prazer no escândalo. Ao contrário dos carniceiros, dos urubus de plantão, que adoram os podres da vida cristã de alguém, quedas morais são tragédias, são desastres. Não são motivo de piada, de conversa de roda. Devemos tratá-los com tristeza mesmo. O pecado jamais deve se tornar motivo para tricotadas, fofocadas. Você soube da última? Não faça piada com a queda espiritual de quem quer que seja. Isso não é papel de um crente, de um cristão. Isso é papel do diabo. Lembre-se do que disse Paulo em sua carta aos membros da igreja de Corinto. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Em segundo lugar, quando souber de algum escândalo, ore por aquela pessoa. Peça a Deus misericórdia sobre a vida daquela pessoa. Ficar de tititi com outras pessoas, ou mesmo aqui nas redes sociais, não vai ajudar aquela pessoa. Se você não quer ajudar, não seja um transmissor da desgraça alheia. Ore, ao invés de propalar o pecado dos outros. E outra coisa, não conclua a sua opinião sobre um fato sem ter conhecimento do fato. Como tenho visto pessoas, algumas até formadoras de opinião, contando sobre um escândalo como se soubessem de tudo o que aconteceu ali. Elas ouviram falar por boca de terceiros e tomam isso como verdade absoluta. Daí passam para frente aquele comentário. Deixe que a verdade venha à tona. Só então você vai se posicionar. Victor Hugo já dizia: a prudência é a filha mais velha da sabedoria. Você que é membro da igreja há muitos anos, na parábola do filho pródigo, contada por Jesus, você é o filho mais velho. Nunca saiu da casa do pai, nunca saiu da igreja, fiel cumpridor de todas as normas, todas as regras, todos os mandamentos, um exemplo de cristão. Me diga uma coisa, como você vê um irmão seu que por alguma razão saiu da igreja, saiu da casa do pai, quebrou um mandamento da lei de Deus e que foi um escândalo para a comunidade religiosa? Que tipo de olhar você coloca sobre esse seu irmão? Sim, porque quem gosta de saber do último escândalo que aconteceu no mundo cristão, no mínimo se coloca como o irmão mais velho na parábola contada por Jesus. Eu sou melhor que você, eu nunca saí
da casa do pai, nunca saí da igreja, você é um pecador, olha o que você fez. E como existe preconceito com os que erram, não é? Eu sei muito bem como isso acontece. Como filhos de Deus, o desejo do nosso coração deve ser sempre ver os que erraram arrependidos, restaurados espiritualmente. Nós não podemos nos colocar como o bambambam do eu sou melhor que você. Tenha muito cuidado. Como embaixadores do reino daquele que veio para os doentes, devemos ser médicos da graça e não carrascos da desgraça. Uma vez que se promove a culpa, ou se comprove a culpa de alguém, seja por qual motivo for, seja movido por compaixão pela vida dessa pessoa, para que seja resgatado daquela situação em que se encontra. E claro, se tiver que arcar com as consequências humanas do seu pecado, que isso aconteça. A disciplina do culpado é necessária, é bíblica, e o culpado deve ter humildade em aceitá-la, mas não seja você o propalador da miséria do seu irmão. Nunca se aproxime de um ferido para obter mais detalhes da sua dor. Existem pessoas que se aproximam da gente para saber detalhes do nosso pecado, sobre o escândalo, para depois passar para frente como furo de reportagem, em primeira mão. Que patético! O nosso papel é amar, sofrer com quem sofre, auxiliar na sua restauração física, emocional, espiritual. Ao invés de ficar atrás do escândalo dos outros, do pecado alheio, lembre-se dos seus próprios pecados. Jesus, certa vez, presenciou um escândalo. Mais do que isso, ele foi instigado a emitir um parecer sobre o escândalo. Afinal, uma mulher fora flagrada em adultério, adúltera, pecadora, escandalosa, opróbrio, digna de apedrejamento aos olhos da lei. Mas a resposta de Jesus aos que queriam apedrejá-la foi que cada um olhasse para si. Afinal, em maior ou menor intensidade, todos temos telhado de vidro. E isso ele nos diz hoje. Olhe para si. Talvez o seu pecado não seja o mesmo pecado do seu irmão, mas isso não lhe dá o direito de se achar melhor que ele. Não incorra em querer tirar o cisco do olho do seu irmão enquanto você tem uma trave de todo tamanho no seu. Foi Jesus quem disse, não é? Tire primeiro a trave do teu olho e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 5. Sabe, quando ocorre um escândalo, nós devemos agir com humildade, sem nos considerarmos mega santos, pessoas acima do bem e do mal. Mais do que jogar pedras, precisamos usar o escândalo alheio para ver como nós mesmos, somos frágeis e passivos de errar. Se há algo de positivo no escândalo de uma pessoa, é o alerta que ele lança sobre nós para que, estando em pé, não caiamos. Vigiar sempre. E para finalizar essa reflexão, infelizmente sempre haverá escândalos entre nós, pois vivemos num mundo de pecado. Agora, quando isso acontecer, devemos saber como falar, como agir, sempre com amor, palavras temperadas, sem acusações, chorando com os que choram e ajudar naquilo que pudermos. O nosso papel não é chutar quem está caído ou execrar as vítimas, mas exercer a misericórdia. Esse é o nosso papel. A justiça deve ser feita, claro, pois existem normas, princípios estabelecidos. Quem erra sofre as consequências do seu erro. Algumas dessas consequências serão permanentes. Mas que a justiça seja em amor e não com destempero, com raiva, com vingança. Fale e faça aos outros como gostaria que falassem e fizessem a você, se a queda fosse sua. E na próxima vez que souber de um escândalo na sua igreja, acerca de um membro, de um líder, de um cantor, uma cantora, em primeiro lugar, faça uma coisa. Ore em favor dessa pessoa. Seja um canal de bênçãos, seja a mão estendida a quem estiver precisando.
Não exponha os erros de ninguém, pois lá na frente, quem pode precisar de ajuda é você. Pensemos nisso. Deus tenha misericórdia de todos nós. Um abraço, até a próxima.